noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãozinhos do coração. Quem vos fala é a missionária católica Alessiane. Que a paz da Cristo esteja com cada um de vocês. Quero partilhar com vocês hoje com muito carinho o evangelho do dia que se encontra em São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Proclamação do evangelho de Jesus segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" O homem que estava na multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui." Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: "Quanto tempo faz que o seu filho está assim?" O pai respondeu: "Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós." Jesus respondeu: "Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé." Então o pai gritou: "Eu tenho fé. Ajude-me a ter fé. Ajude-me a ter mais fé ainda." Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: "Espírito surdo mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele." O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que foi que nós não podemos expulsar aquele espírito?" Jesus respondeu: "Esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem do evangelho de hoje, somente Jesus pôde libertar o jovem o espírito surdo-mudo. Os discípulos tentaram expulsar o espírito do mal, mas como os discípulos de Jesus ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo e ainda não tinham uma fé firme, sólida, eles não puderam expulsar o espírito mau. Somente Jesus pôde, porque o poder de Deus estava somente com Jesus e não com os discípulos.
pai desse jovem estava desesperado, porque o filho dele, desde criança, desde pequenininho, estava sofrendo com esse mal, com maus espíritos atacando o menino. Mas o espírito mal que estava atacando o jovem, Jesus libertou, causava nele o que a gente entende atualmente na medicina como epilepsia. Naquela época, na época de Jesus, ainda não existia medicina, não existia ciência, não se sabia, sabia definitivamente o problema, a doença que estava aprisionando ou afligindo o menino. Mas o menino, o jovem, sofria de epilepsia, porque quando o espírito do mal o atacava, jogava no chão e ele começava a espumar pela boca e a ranger os dentes. E desde criança, o menino, o jovem esse, que Jesus libertou, estava correndo risco de morte, porque quando o espírito atacava, além de jogar no chão, o jogava também no fogo e na água para tentar matá-lo. Mas não conseguiu, porque o poder de Deus é maior. O poder de Deus é maior e domina até os maus espíritos. E por isso só Jesus pôde libertar o menino, porque o poder de Deus estava com ele e está com ele. Os discípulos perguntaram em particular para Jesus por que eles não conseguiram expulsar o espírito surdo-mudo. Jesus respondeu que aquele tipo de espírito, que aquela espécie de espírito, só podia ser expulsa com oração. Então, resumidamente, Jesus nos diz a partir da libertação do jovem do mau espírito surdo-mudo, que para que nós não também sejamos atacados por maus espíritos, devemos, todo dever, eu digo que é um dever de todo cristão, ter uma vida de oração contínua, constante, porque só assim nós seremos protegidos das insídias do maligno, da dominação diabólica. Que nós busquemos ter uma vida de oração mais fervorosa, mais perseverante e constante. Que vocês fiquem hoje e sempre com as bênçãos de Deus,
por intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de vocês. Tchauzinho.